Olá, queridos amigos, como estão? Paulo Gonçalves aqui. Antes de mais, uma Santa Páscoa para quem fosse de Santa e uma Feliz Páscoa para quem for de Feliz. O que é que eu quero dizer com isto? É que há pessoas que estão mais ligadas à religião e à santidade, nomeadamente a Igreja Católica, e há outras que também não se desviam do conceito de Páscoa, deste conceito cristão, europeu, ou pelo menos do mundo ocidental, e que embora não professem religião, celebram a Páscoa na mesma pela sua intenção, pela sua vocação, pela sua ideia de renovação. E por que não renovação em Cristo, já que Cristo foi um bom homem? Cristo para mim foi um homem como outro qualquer, foi um bom profeta na altura, era um político extraordinário que soube passar uma palavra do bem. Esta é a minha opinião, pode haver outras, pronto. Não foi um ser divino, como dizem por aí, foi um enfant terrível do céu. Não quero entrar por aí agora, só queria dizer aqui que muita gente vem dizer aqui que gosta de me ouvir, mas lamenta que eu não acredito em Deus. Mentira, antes pelo contrário, eu sou um crente fervoroso de Deus. Eu sou um homem que ora muito, mas internamente, não preciso do silêncio das igrejas. Pronto. Eu estive num seminário, para quem não sabe aqui, estive num seminário há algum tempo, não foi muito tempo, estive, numa experiência, porque acharam que eu iria dar um bom padre e que deveria ir para padre. Não o fui na altura, estive lá numa experiência no Seminário dos Carvalhos no Porto, passei lá umas férias na minha vida, aqueles estágios para saber se nós devemos ir para aquela vocação ou não, porque o padre da minha freguesia, onde eu vivia na altura, entendeu que eu era a pessoa escolhida para o sacerdócio. Eu era o tipo que tocava viola na missa, eu fui escuteiro católico durante anos, ainda hoje meus amigos são todos do CNE, Corpo Nacional de Escutas, e por aí fora. Portanto, respeito muito as religiões, como já disse várias vezes, aquelas que são do bem, e cujo bem e o aconchego no coração, nas famílias, na tradição e na cultura, a religião lhes traz. Não tenho nada contra, nada, mesmo nada. Tenho contra as religiões dos ayatollahs, não é? Que casam com crianças de 9 anos, violam crianças e casam com 10 mulheres e fazem da sociedade uma sociedade machista e promíscua. Isso eu tenho. Bom, já me estou a perder, não é isso que eu queria falar. Bom, portanto, uma Santa Páscoa para todos, ou uma Feliz Páscoa para quem? Olha, ainda hoje ao almoço comemos peixinho cá em casa. Porquê? É Sexta-feira Santa? Não, porque, sei lá, é uma rotina, é uma tradição que nós temos, podíamos ter comido carne, podíamos, é igual, mas sentimos bem com este pilar de pensamento da vida. Agora, seguir isso como um fundamentalismo gnóstico de discussão, de filosofia de vida, não temos necessidade, porque evoluímos espiritualmente. Agora, quem o tiver, que o faça, e acho que o deve fazer, e muito bem. Está bem? Portanto, ficamos por aqui. É a minha forma de desejar uma feliz Páscoa para quem for de feliz, e Santa para quem for de Santa, porque Páscoa é a renovação, é a ressurreição. Aliás, tudo aquilo que está no contexto bíblico tem a ver com isso, é apenas meramente simbólico, como é óbvio, pronto. E depois a história fez o seu trabalho. Bom, para vos dizer o quê? Eu não podia deixar de vir aqui hoje, nem era para vir aqui hoje, porque de manhã estive a trabalhar de trolha outra vez. O meu pedreiro ontem ligou-me a dizer que hoje não ia trabalhar porque não tinha servente outra vez. E disse, não tem problema, vou lá e eu. Eu vou. E fui outra vez, portanto lá estive eu. Coitado do meu pedreiro, qualquer dia ele vai perceber que não tem emprego, porque eu sou um bom. O meu pai sempre diz assim, ser curioso. A única coisa que eu tenho do meu pai foi ser curioso. Quando eu entrei para a faculdade, sabe o que é que o meu pai me disse? Nem sabia, nem queria saber. Não fizeste mais que a tua obrigação. Porque se a gente estuda, o pai paga os estudos, os filhos têm que gostar. Não tem que andar na vadiagem, não tem que andar... Podem não dar para aquilo, para os estudos, podem dar para outra coisa. Mas então vão para outra coisa. Não fizeste mais que a tua obrigação. Nunca me perguntou que notas é que eu tinha. Aquilo para mim foi uma tristeza muito grande, porque eu tinha muito orgulho daquilo que tinha conseguido. E o meu pai era indiferente. Eu não fiz mais que a minha obrigação. E hoje ele tinha razão, à distância. Claro que isto não é muito motivador, não é muito aconchegante em termos de relação amorosa, mas é o que é, pronto, é o que é. E hoje eu aprendi, cada vez aprendo mais, qualquer dia já não preciso do pedreiro, pelo menos para fazer coisas básicas, não é? Fazer um muro, pronto, a gente já sabe a medida das massas, já sabe meter um prumo, já sabe alinhar um tijolo, não fica a saber muito, quer dizer, qualquer dia o homem perde o emprego, de tanto
alguém não querer trabalhar, qualquer dia eu aprendo aquilo que eles fazem, porque eu sou curioso e vou vendo, não estou lá só para observar, eu estou lá para aprender também, porque eu vou aprender, não consigo estar em lado nenhum, olhar para uma coisa sem aprender. Por isso peço-vos que façam o mesmo, sejam despertos. E esta foi a minha introdução de hoje para um Portugal mais desperto, contando sempre uma história. Aliás, vou contar aqui mais 2 histórias hoje neste vídeo. E tem a ver com o facto daquilo que se passou ontem, que é um tema que me toca muito, que é a constituição deste livrinho que está aqui, este livrinho sociopolítico-filosófico. Isto não é apenas leis, isto é um livro filosófico, é um livro sociológico, é um livro intelectual do pensamento da sociedade, do mundo português, depois de 1976, e também com alguma coisa anterior, que manifesta, revela e baliza o mundo em que nós vivemos através de uma justiça que é aquela que é inerente a todos, dentro da diversidade que o país tem. Porque as leis são muito importantes mesmo que nós não gostemos delas, as possamos cumprir. Para quê? Para que aqueles que também não gostam delas, ou melhor, aqueles que querem passar à margem delas, sejam obrigados a cumpri-las. Aquela frase que eu sempre digo de Sócrates, não o grego, que dizia que os bons homens devem obedecer às más leis para que os maus homens obedeçam às boas leis. É um princípio basilar e é isso que é isso que são as leis, é isso que é uma Magna Carta. As leis de um sistema pluridemocrático ou democrático, como nós vamos tendo, que é cheio de imperfeições, é o menor dos piores, enquadrado nessas mesmas imperfeições. E ontem aconteceu os 50 anos da Revolução de 76, da Carta de 76, que foi aprovada a 2 de abril de 1976, portanto, após 25 de Abril, após muita controvérsia, após muita quesília. Na altura o país estava dominado pela esquerda, tínhamos ainda um regime militar que até se manteve depois até uma nova alteração constitucional que houve subsequente. Portanto, ainda nessa Carta Constitucional ficou prevista ainda a manutenção de um regime militar aqui em Portugal, e isto toca-me muito. Eu não venho aqui falar sobre aquilo que qualquer youtuber aí fala. Eu não sou youtuber, já vos disse. Vem aí falar que é o comum, que é partilhar o dia de ontem, partilhar a Assembleia da República, partilhar o que aconteceu e depois ganhar uns gostos. Não. Venho aqui falar de coisas diferentes que posso contribuir num Portugal mais desperto dentro daquilo que é a minha abrangência deste negócio da política, que é um negócio, e dentro desta coisa que é a Constituição, que mal ou bem é aquela que nós temos e que já devia ter sido alterada. Neste momento estamos a viver um momento em Portugal que é um momento de polarização política que poderia dar a efetivação de uma alteração constitucional, nomeadamente com Chega, PSD e Iniciativa Liberal. Aliás, até creio que PSD e Chega chegariam. Não, creio que não. Não tenho agora de memória. Mas pronto, estamos num momento em que isso poderia acontecer e não está a acontecer. Portanto, estamos aqui a ver que, na realidade, não há vontade dos interesses dos portugueses e a Constituição tem que ser alterada, porque já está... Aliás, bastou ontem olhar para aquela Assembleia da República, para as galerias cá em cima, e ver aqueles dinossauros todos que lá estavam, aquela gente da gamela do mundo português, aqueles subvencionados, enfim, que foram lá ontem, se calhar para matar saudades dos tempos que passaram cá em baixo, e que só esses já mereciam, quando olhamos para eles, dizer assim, não, isto tem que ser alterado, porque a Constituição e o país que nós temos é esta gente que está aqui à minha frente. E não diz, não tem nada a ver com valores e com conservadorismo. Eu sou um homem de valores e sou um homem conservador. Agora, não mexer nos pilares, nunca, nos alicerces, na massa e no tijolo, mas mexer na decoração, ao fim e ao cabo do país. Aqui um pequeno exemplo como se fosse uma casa, não é? A gente não mexe na casa, mantém a estrutura, mas a decoração tem que ser alterada ao longo do tempo, conforme nós vamos evoluindo, não é? Eu dou-vos um exemplo. Olhem, eu aqui há pouco tempo, numa casa que tenho ali, não interessa, numa casa de família, tinha lá móveis, daqueles móveis que custavam 300, 400 contos em Passos de Ferreira, lembram-se? E nós andamos a trocar aquilo por móveis mais modernos, porque as pessoas gostam de coisas mais modernas, outros gostam de coisas mais antigas, está tudo certo, mas isto para vos dizer que o exemplo se calhar é fraco, pronto, cada um gosta daquilo que quer, tudo certo, e as coisas antigas são boas, são fortes, portanto este exemplo não é muito bom, eu sei que não, mas pronto, mas para perceberem o quê? Que tudo evolui,
tudo evolui. A gente já não se veste mais como se vestia antigamente. Olha, a roupa é um bom exemplo, não é? Hoje ninguém anda na rua de chapéu na cabeça, chapéu alto, papillon, e com uma bengala na mão, como antigamente os homens andavam. Não está nada de errado, até pode andar. Mas se o encontrarmos na rua, a gente olha para ele, é uma pessoa que está diferente. Já não tem nada de errado. Cada um anda como quer, mas aquela pessoa, se nós encontrássemos o Essa de Queiroz, lembrei-me agora do Essa de Queiroz, hoje na rua, se calhar era estranho, não é? Com um monóculo, em vez de de óculos, o chapéu alto na cabeça, uma bengala que ele não precisava para nada, era apenas uma questão de segurança mental, psicológica com a mão, porque ele não era coxo. Enfim, tudo muda. Todo mundo é composto de mudança, não é? E por acaso era de um cantor de escardalha, mas pronto, também tem coisas bonitas, se a gente adaptar e souber viver com elas naquilo que é realidade do tempo. E ontem na Assembleia da República, a meio portanto, quando André Ventura começa a sua prélica e começa por dizer que o mundo, portanto, que houve mais detidos depois do 25 de Abril do que antes do 25 de Abril, ou seja, o que eu quis dizer com isto foi que, em termos de imediatismo de prisões, de capacidade de ter pessoas ao longo do tempo entre aquilo que se chama o Estado Novo, portanto, aquilo que as pessoas apelidavam de PIDE, não é? Não existia a Política de Intervenção e Defesa do Estado, ou melhor, Política Internacional de Defesa do Estado. E internacional, muito bem, porque defendia o Estado português dos outros interesses. Hoje não temos ninguém que faça isso. E não estou a defender a PIDE nem os seus métodos, atenção, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou a defender os interesses do Estado português, que ninguém defende neste momento. Ninguém defende, não há ninguém a defender os interesses do Estado português. E então, quando André Ventura disse isto, foi uma frase de abertura forte, obviamente, e foi premeditada, os grandes democratas, as ratazanas democráticas, onde estava Francisco Louçã, Jerónimo de Sousa, Ângelo Correia, apareceram ali nas imagens, levantaram-se das galerias e abandonaram o Parlamento durante aquele instante. Eu creio que eles já foram lá para isso, já tinham acesso ao discurso. Os discursos normalmente são partilhados no site da Assembleia da República nestas ocasiões, pelo menos era assim, agora não sei se é, e já sabendo do que é que ia acontecer, eles premeditadamente foram lá e fizeram este ato cobarde de democracia. Isto são autênticas ratazanas democráticas. Portanto, se acham que a Constituição não deve ser alterada, olhem para aqueles claustros de homens que estavam ontem na Assembleia da República, nas bancadas, que se calhar foram lá matar soldados, não é? Não têm nada para fazer, já estão reformados e com boas reformas, e foram lá para fazer este espetáculo público de devaneio, este circo, ao fim e ao cabo, daquilo que nós vimos e todos podemos visualizar. E era sobre isso que eu queria falar e dar aqui um contributo para saber se então, mas a André Ventura tem ou não tem razão. Vamos lá ver uma coisa. Houve aqui, voltando aqui um bocadinho atrás, e já agora quero contar aqui uma história também, falei aqui do Ângelo Correia, que é que falava só. Desde 86, portanto, esta Carta Constituinte que nós temos agora, houve 7 alterações à Constituição. A alteração foi eu agora não tenho memória, foi em 2000, foi em 82, foi em 89, foi em 92, foi em 96, não. 96, o que é que foi em 96? A adaptação do Tratado de Maastricht, não, foi em 97, Maastricht foi em 97, foi em 92, em 97 foi a revisão, foi uma revisão mais extensa, lembro-me, com reforço dos direitos fundamentais. Depois houve novamente em 2001, em 2004, essa lembro-me bem, em 2005, esta foi uma revisão meramente pontual, que não foi tão pontual assim, foi a última, que para mim foi muito importante, porque foi a revisão em que ficou definido que no artigo 115, eu escrevi aqui, mas depois esqueci-me, 115 ou 114? 115. No artigo 115, que permitia que a realização dos referendos sobre tratados europeus, nomeadamente relacionados com o projeto da Constituição Europeia, pudessem ser objeto de referendo. Quem me conhece aqui no canal já sabe que eu sou a favor dos referendos, sou totalmente a favor dos referendos, aliás, conforme o modelo suíço, embora não havendo modelos perfeitos,
nem a Suíça é perfeita, e nós estamos muito longe disso, mas sou a favor dos referendos, e até agora não houve um único referendo sobre, aliás, está aqui uma boa ideia, se calhar propormos, olha, estou-me a lembrar disso agora, estou aqui a falar convosco, aqui frio, sem filtros, está na altura de propormos um referendo, se calhar era um bom ensaio, embora não fosse dar em nada, porque a iliteracia portuguesa e os meios de comunicação social, se houvesse um referendo sobre isso, tratavam logo de colocar o povo a favor do contra a nossa saída da União Europeia e permanência numa CE, que eu creio que é o que vai acontecer num futuro mais próximo. Mas pronto, enquanto os interesses assim são tão em 2005 foi esta a última revisão que foi muito importante e está lá plasmada na Constituição, ninguém a usa, até agora não foi utilizada. Quando nós falamos em referendos sobre tratados, também podemos falar sobre referendos sobre diretivas da União Europeia e sobre importação de legislação da União Europeia. Mas isto está escondidinho, não interessa falar, não é assunto, portanto é melhor ficarmos quietos com isso, não vamos entrar contra o sistema. Queria também lembrar-vos que é vergonhoso e é lamentável, eu tenho vergonha alheia por professores que eu tive e grandes constitucionalistas, pessoas que quem é da área do direito e jurista respeita muito o passado, ver agora que afinal são autênticos bonecos. Eu disse bonecos, sim, são autênticas marionetas. Olha, dou-vos 2 exemplos. O Presidente do Tribunal Constitucional veio dizer recentemente sobre esta sequência que houve agora na Assembleia da República, esta polémica toda da eleição de novos juízes. Como sabem, os juízes do Tribunal Constitucional têm X anos acho que são 9 anos, sim, 9 anos, de exercício de funções no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem 13 membros nas suas funções, 10 desses membros são eleitos pelos 2 maiores partidos da oposição, portanto, que estão com presença na Assembleia da República, e 3 deles são cooptados, portanto, são eleitos pelos outros 10 que escolhem-nos, diziam, venham para cá, nós é que vos escolhemos, são 3, foi para cá, que muitas vezes são úteis porque servem para desempatar aquilo, e até há aqui alguma equidade em termos democráticos. Claro que não há, porque depois são todos a mesma cor, mas é outra questão. Agora, queridos amigos, quem elege, eu queria dizer aqui ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, diz que o Tribunal Constitucional é a trave mestra da democracia e avisa que deve prevalecer sobre maiorias pontuais. Vamos lá ver uma coisa, o que este senhor acabou de dizer com isto, maiorias pontuais, eu vou repetir, maiorias pontuais, quer dizer que quem souber ler isto outra vez pensa assim, não, o país é PS e PSD. Todos os outros que acontecem são pontuais, porque um dia vão desaparecer do espectro partidário. Foi isto que este homem quis dizer. Isto é de uma irresponsabilidade, é de uma falta de independência e de uma catastrófica falta de isenção pela parte do responsável, que é apenas e só o 4º órgão superior na magistratura da nação. Creio que é o 4º, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República e Presidente do Tribunal Constitucional. É assim, não é? Estou a falar bem? Pronto, é isto. Pronto. Portanto, acho que é de um atentado atroz e crasso vir com este tipo de observação. Pronto. Depois vem uma pessoa que eu há muitos anos perdi o respeito. Tive muito respeito dele enquanto era novo. Nós, quando somos novos, temos sempre assim uma ideia dos mais velhos. O professor Jorge Miranda, que era na altura deputado na Assembleia Constituinte, em 76, foi uma das pessoas que fez parte da redação da Carta Constitucional desta Constituição que nós temos. O professor Jorge Miranda veio dizer que o Chega não... Agora vou ler, que eu não podia... Escrevi aqui no papel, se não se importa. O Chega não deve interferir nas escolhas dos juízes do Tribunal Constitucional. Professor Jorge Miranda, desculpe lá, meu querido. Eu sou aluno, não sou mestre, mas diga-me lá uma coisa, a idade também me fez de mim um pouquinho mestre, então diga-me lá uma coisa, e já me lembro daquela coisa que mau é o aluno que não tenta superar o mestre e mau é o mestre que se deixa superar pelo aluno, mas isso é outra questão, nem estou a ombrear com o professor Jorge Miranda em termos de direito constitucional, não estou. Mas se calhar hoje até estaria, porque eu tenho esta coisa lambida da Constituição de trás para a frente, mas isto para vos dizer o quê? Então, vamos lá ver uma coisa. Eu vou repetir a afirmação dele. O Chega não deve interferir nas escolhas dos juízes do Tribunal Constitucional. Então, vamos lá ver uma coisa. Se quem elege 10 juízes do Tribunal Constitucional são os 2 partidos com maior representação na Assembleia da República, obviamente com maioria de 2/3, porque depois que é para saber negociar com outros partidos que têm que apoiar também, que é para haver aqui uma equidade e uma forma homogénea de legitimação da justiça perante a isenção de poderes.
Mas, professor Jorge Miranda, diga lá uma coisa, o senhor está aqui um bocado equivocado. Então, mas quem é o segundo maior partido do país? Não é o Chega? Não chegou à altura de eleger novos membros para o Tribunal Constitucional? Então quem é que tem que participar nisto? É o Chega. Porque quem elege o Tribunal Constitucional é o povo. Ora, se o povo é eleito através da Assembleia da República pela sua maioria, o segundo maior partido da oposição é o Chega. É difícil de entender isto, professor Jorge Miranda. Portanto, estamos aqui perante, ou esta gente já está com a idade a mais, com todo o respeito, porque a idade também nos atravessa um bocadinho, e buscam as opiniões deles, mesmo que elas estejam já fora de alguma racionalidade e capacidade total de raciocínio, não me leva mal, mas é a única forma, perante homens destes, é a única reflexão que eu posso ter. E depois a imprensa projeta isto, ou então estamos aqui perante um grave atentado à democracia e a prova concreta que, afinal, em Portugal há um sistema que está instalado, que é uma divisão de poder entre dois partidos que manifestamente não o querem largar e se assumem como donos e senhores disto tudo. É tudo corre, desculpa lá, tudo corre, tão claro quanto isto. Agora vamos aqui, para terminar, eu disse que não vinha aqui mostrar vídeo. Quero contar uma história. Ontem, uma história muito rápida, que depois nunca mais acontece. Estou para contar há algum tempo e agora houve a oportunidade. Ontem, para verem a qualidade dos nossos políticos, ontem, esta história é uma história verdadeira. Acho que é a primeira vez que alguém vai contar aqui há tempos contei a história aqui no canal de quando o Mário Soares, um GNR que estava à porta de Helena Farros, lhe apontou uma arma à cabeça às 4 da manhã num dia de chuva, que ele resolveu lá ir passar o fim de semana e nem boa noite disse ao GNR. Isto foi abafado. E eu já disse, como sabem, o meu pai foi da Guarda Nacional Republicana, eu fui criado na Guarda Nacional Republicana, porque era órfão de mãe, ia para lá, conhecia tudo o que era quartel em Lisboa, eu conhecia, andava por todo lado, era um Benjamin adotado da Guarda Nacional Republicana, que muito me acarinharam e muito gostaram, e onde havia homens bons e homens maus, como em toda a parte, sempre o digo, e faz parte, onde há homens há podridão, e onde há homens também há sobriedade e solenidade. E Ângelo Correia, que foi ministro da Administração Interna, aliás, ele foi ministro várias vezes, creio, dos governos PSD. Um dia, para verem a qualidade deste homem, que estava ontem na Assembleia da República, se vocês viram nas imagens, está no cantinho de uma imagem. Ângelo Correia, um dia, era administrador da Administração Interna, que é quem tutela as forças de segurança, e foi visitar um quartel da GNR. Eu não sei se era o quartel de Beato, se era de Santa Bárbara, em Lisboa. Era um destes, ou Beato ou Santa Bárbara, que eram quartéis da GNR. Acho que um deles já nem é, que é o do Beato. O Santa Bárbara também não sei se ainda existe, mas pronto. E foi visitar um deles, e o pai de Ângelo Correia era cabo da GNR. Creio que trabalhava na cozinha, era cozinheiro, era cabo da GNR. E o pai, obviamente que estamos a falar de uma pessoa muito humilde. Todos somos humildes, pronto, mas naquela altura, naquela época, um cabo da GNR ter um filho que era ministro era algo que extrapolava tudo, porque era o ministro da Defesa e um cabo, nas elites portuguesas e nas castas nacionais, o filho estudou, tinha capacidade para isso, obviamente que sim, e o pai é que lhe pagou os estudos, o pai é que o encaminhou. O pai é que lhe proporcionou a vida que ele pôde ter um dia mais tarde, com muito custo, porque um cabo da GNR não ganha assim tanto, ainda hoje não ganha, imagina naquela altura, pronto. E então, o ministro da Administração Interna, na altura, Ângelo Correia, foi visitar o quartel, e estavam as tropas formadas na parada, os militares da GNR, e ele passa pelo pai como se passasse por qualquer um outro. Nem bom dia, nem boa tarde, nem um beijinho na cara, que poderia fazer, ele era ministro da Defesa, era um carinho, e era uma forma dele demonstrar perante os superiores do pai, o coronel, comandante, ou quem fosse na altura do quartelamento, e os colegas, que o pai ele tinha orgulho no pai, que foi quem lhe promoveu os estudos e fez dele um homem, mas não, passou pelo pai, nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. O pai, que já andava incomodado com ele, saiu da parada, enfiou-lhe um valente par de estalos à frente de toda a gente, e o senhor ministro levou um bom par de galhetas, mas um bom par de galhetas à frente de toda a gente,
Isto foi depois abafado, claro, não passou dali, não houve conversa, porque não interessava. Ele também não ia punir o pai, como é óbvio, ele era ministro da Administração Interna, ele é que sabia o que estava a fazer, portanto, isto morreu ali, mas é uma história que eu sempre ouvi o meu pai contar, é uma história verdadeira, e partilho aqui convosco ao fim de... Olha como os arquivos do Epstein, portanto, olha, abri aqui um arquivo e tenho muitas para contar, tenho mais também. Eu tive uma vida muito rica na minha infância, na minha juventude, às vezes pela negativa, portanto, e partilho esta história. Agora, porque é que eu partilho isto? Este homem é o mesmo homem que, como uma coisa, faz outras coisas. Eu recordo que este homem, o que ele fez uma vida inteira, não como advogado nunca, embora tenha o seu trabalho, foi ser gestor e CEO de uma empresa chamada como é que se chamava? Fomente Invest. Não, Fomente Invest. O que é que esta empresa fazia? Era um grupo empresarial de consultoria e investimento que estava em várias áreas, energia e gás, consultoria empresarial, projetos financiados pelos fundos europeus e desenvolvimento e gestão de empresas, tudo com dinheiro do fundo europeu. Foi o que ele fez uma vida inteira. E ele foi presidente de administração deste grupo desde 1990 até o ano 2000, se a memória não me atraiçoa. E estava ligado aos fundos europeus, era o que eles faziam, formação profissional, reconversão industrial e moderação pessoal. Foi o que ele fez com os dinheiros, na altura, lembram-se que Cavaco Silva ter desbaratado dinheiros comunitários, que aliás ele tinha vindo ministro, e depois agarrou-se a isto. Isto para chegar aonde? Passar aqui uma ponte. Passos Coelho. Eu conheço bem Passos Coelho. Passos Coelho é meu contemporâneo de faculdade, da mesma faculdade. Ele de Economia e eu de Direito. Passos Coelho é mais velho que eu um pouco, cerca de 4 ou 5 anos. E Passos Coelho já foi tirar o curso um pouco na vida mais tarde, que ele estava ligado à JSD, onde ele teve protagonismo, onde andava muito envolvido, e foi tirar Economia, tinha que tirar um curso superior, né, senão não poderia. Eu não tenho nada contra Passos Coelho, eu conheço pessoal, Passos Coelho de uma dimensão que eu não vou aqui falar, não vale a pena irmos por aí. É um homem de bem, é um homem sério, sinceramente e podem dizer que é, mas não basta ser sério para fazermos dele um Sebastião, Dom Sebastião, que vai salvar o país. É que vamos lá ver uma coisa, Passos Coelho nunca governou, Passos Coelho geriu a troika que Sócrates lhe deixou, portanto nós nunca saberemos, e vamos agora ver do sebastianismo, porque o que Passos Coelho fez foi não geriu, obedeceu e cumpriu normas da troika que eram obrigatórias para que Portugal recebesse dinheiro naquela altura. A gente já se esqueceu deste momento histórico. Portanto, Passos Coelho nunca governou, não tem nada a demonstrar. Mas é muito bom. Não sei se é bom. Assim, não há homens que são... Não vamos endeusar ninguém, nem sebastianismo. O português adora sebastianismos, não é? Dom Sebastião, não é? Alcácer Quibir. Não vamos agora transformar esta altura numa Alcácer Quibir de Portugal. Há que romper com o passado. O passado está lá, há que criar um novo futuro, há que dar a oportunidade de governar a quem nunca governou, a quem trouxe ideias novas ao país e romper de uma vez por todas com esse sistema e com isto tudo. Aliás, Passos Coelho também nunca... Vamos lá ver uma coisa, o Pedro, e mais uma vez digo, o Pedro é um bom homem, está bem? É um bom homem, cheio de boas intenções, e hoje tem mais experiência. Aliás, ele acabou agora, muita gente o criticou quando ele foi dar aulas, porque ele nunca foi um aluno brilhante para dar aulas, um aluno de notas de excelência, mas considero que ele tem capacidade para dar aulas. Porquê? A experiência de um primeiro-ministro, não é? Quer dizer, acho que isto serve para ensinar numa universidade algumas coisas. Acho eu, dentro do processo. E concordo com isso. Sinceramente concordo. Agora, ele esteve ligado a uma empresa chamada, o que ele fez uma vida inteira, foi estar ligado a uma empresa chamada Tecnoforma, lembram-se? A Tecnoforma era uma empresa que estava ligada a programas de formação financiados por fundos europeus, que muitos deles eram aprovados pela tal empresa e financiados do Ângelo Correia. Andaram muito próximos. Portanto, isto para vos dizer o quê? Eu não estou aqui a criticar ninguém, mas vamos começar. Isto é um canal chamado Portugal Mais Desperto, por isso eu vos passo esta informação mais cirúrgica, para que não andamos aqui a alimentar o passado. O português adora o passado. O passado é que vai resolver o nosso futuro. O que resolve o nosso futuro é o nosso presente. Sabendo do passado, avaliando o passado e percebendo as coisas como realmente elas são. Ok? Portanto, não nos esqueçamos disto, que é muito importante, destas teias, destas redes políticas. Agora, vou terminar com aquilo que me trouxe aqui, que ainda nem comecei a falar. Eu começo a falar, depois não me calo. Que é
enfim, é ter o arquivo muito cheio aqui dentro desta minha cabeça, que às vezes me cansa a mim mesmo. Os presos políticos em Portugal no período de 25 de Abril, como André Ventura disse, quando aquela catrefada de eu não lhe vou chamar senadores, que isso é uma ofensa, mas eles acham senadores, já têm mais idade, que ontem abandonaram as galerias da Assembleia da República. Lá ver uma coisa. A questão dos presos políticos no período posterior da Revolução ao 25 de Abril tem sido objeto de uma investigação histórica. E sim, pouca gente sabe porquê. Porque a própria imprensa, a própria história, os livros da escola escamotearam tudo isto e apagaram tudo isto. E o que é que a gente se lembra do passado? Aquilo que é escrito nesse mesmo passado, que nos traz ao presente, que senão a nossa memória, a gente já tem tanta preocupação no dia-a-dia, contas para pagar, filhos para criar, sei lá, tanta saúde. Como é que a gente se vai lembrar? Se não tiver, já basta, ninguém vai estudar isto, e mesmo que o vá, não chega à totalidade do conhecimento. Portanto, as pessoas acabam por passar ao lado de tudo isto. E realmente, depois do 25 de Abril, que é curioso, então faz-se uma revolução do 25 de Abril em 74, em que a liberdade, o direito à opinião e o pluripartidarismo e a consequência do pensamento é inegavelmente livre, seja ela qual for, e depois vai-se prender pessoas por pensarem de forma diferente. Isto é fazer exatamente o que os outros faziam lá atrás. É ou não é? Antes da madrugada da Grande Vila Morena. E houve realmente muitos. Portanto, André Ventura tinha razão. E os senhores ontem, os democratas, as ratazanas democráticas ontem, não gostaram de ouvir a razão. Porquê? Porque essa razão incomoda-lhes o negócio deles, que é a partidarite deles e a narrativa deles, que é a narrativa dominante sobre a transição portuguesa para a chamada democracia, vale isso o que vale, que se concentrou sobretudo no derrume da ditadura do Estado Novo e na extinção da polícia política, mais nada. Agora, no entanto, o período revolucionário em curso, o pré, que foi entre 74 e 76, foi também marcado por muitos episódios, aliás, muitos mesmo, de prisões e detenções, conflitos, e essas prisões foram arbitrárias, ou seja, sem julgamento, exatamente igual àqueles que eles acusam da PIDE, por ideologia, exatamente aquilo que eles acusavam da PIDE, e criaram aquilo que se chama uma fragilidade institucional, que era aquilo que se pretendia na altura. Isto começou em 28 de setembro de 74, aliás, foi poucos meses depois, tivemos abril, maio, junho, julho, agosto, começou logo em setembro de 74. Era então na altura para mim, como é que eu lhe hei de chamar? Apátrida. Vou-lhe chamar apátrida. General António de Spínola, que foi aquele que provocou isto tudo, porque foi Spínola, o elefante branco lá, o antigo governador da Guiné, que chamava-lhe o elefante branco, ele andava sempre com uma roupa branca, que escreveu aquele livro miserável chamado Portugal e o Futuro, que respaldou depois e protegeu os capitães de Abril para que estes pudessem avançar com a Revolução do 25 de Abril e sabiam que alguém os iria proteger, que era Spínola. Depois veio Costa Gomes mais tarde, com aquela questão, mas isso é outra questão. E apelou à chamada mobilização da chamada maioria silenciosa. Olhem isto, maioria silenciosa. Ou seja, a gente prende, cala, não diz nada a ninguém e mete-os no calabouço sem juízo e sem... Isto aconteceu depois do 25 de Abril. Isto depois acabou por ser, obviamente, impedido, transformou-se este episódio rapidamente numa demonstração de força das correntes na altura, mais à esquerda, que era quem mandava no país, a esquerdalha mandava no país, nomeadamente através das Forças Armadas, que não eram todos de esquerda nas Forças Armadas, mas a maioria era de esquerda. E foram eles que tomaram conta de tudo isto. E estas detenções na altura foram ordenadas por um senhor que não temos saudades de quem é que se lembra de Vasco Gonçalves, não é? O grande esquerdopata, que era um oficial de engenharia militar que representava a ala mais à esquerda dos governos provisórios daquela altura, e estavam, obviamente, que ele estava protegido por aquilo que todos nós conhecemos, sabemos que era o chamado COPCON, que era o Comando Operacional do Continente, que era uma estrutura militar criada para garantir a defesa da Revolução e que era comandado por quem? Por um assassino que... A terra lhe seja pesada, não me levem a mal, a terra lhe seja muito pesada, eu não tenho contemplações, chamado Hotel Saraiva de Carvalho.
que foi uma das figuras centrais da preparação militar do 25 de Abril. Na altura havia um homem chamado, como é que ele se chamava? Rosário Dias, que era o chefe de gabinete de Vasco Gonçalves. Toda a gente tem sempre um chefe de gabinete, um gajo que faz o lixo, não é? Que, olha, como o Passos Coelho tinha o relvas, a gente já nem se lembra disso, lembrei-me agora, pronto, que há sempre alguém que faz o trabalho sujo. Tal como aconteceu com outros momentos do período revolucionário, estas detenções foram todas efetuadas sem julgamento, sem acariação, sem um tribunal público, sem haver justiça, sobre regime militar. Isto permitiu que, foi isto que André Ventura quis dizer ontem, e é verdade, fossem privadas da liberdade estas pessoas, sem mandato judicial e sem serem validadas por um juiz na isenção de poderes, que é, portanto, política, justiça, etc, etc. Este enquadramento, obviamente que suspendeu na prática diversas garantias jurídicas clássicas, que é aquilo que é normal no Estado de Direito, como é o direito à apresentação imediata perante o juiz, a formalização da acusação, e depois sim, decidiu no processo que é objeto, sujeito, facto e garantia, e se não houver os 4 contemplados não pode haver julgamento, porque não há matéria para a acusação nem para dar consequência. Foi isto que aconteceu naquela altura. Portanto, tivemos perante uma ditadura depois do 25 de Abril. Nós vivemos uma ditadura depois do 25 de Abril, que acabou, ou melhor, não teve continuidade por causa do 25 de novembro. E é preciso entender isto. Portanto, o que aconteceu aqui foi que diversos indivíduos, eu não o chamei de indivíduos, é uma respeito de indivíduo, permaneceram detidos. Os indivíduos, os que fizeram, os outros foram vítimas, permaneceram detidos durante dias, semanas, meses, apesar de muitos não terem qualquer ligação direta sequer até aquela organização chamada do 28 de setembro, que eu disse há pouco. Nem tinham, mas iam dentro, ponto final, era uma questão, a comunista, é uma questão de precaver, vão todos presos e mais nada. Ou seja, os mesmos que condenaram as prisões arbitrárias antes do 25 de Abril pela PIDE, são os mesmos que depois do 25 de Abril fazem exatamente o mesmo para proteger o regime deles, que eles queriam instituir de regime de esquerda. Foi isto que André Ventura quis dizer ontem, e disse muito bem. E as bancadas da Assembleia da República, desculpem lá, estas ratazanas levantaram-se e foram-se embora. Naquela altura surgiu um partido em Portugal que foi ilegalizado. Reparem, depois do 25 de Abril, quando se assume o pluripartidarismo em Portugal, que era aquilo que ao fim e ao cabo se pretendia com a Revolução, não foi nada disso, aquela Revolução foi outra coisa, mas isso é outra questão. Ilegaliza-se um partido, que era o Partido do Progresso, que estava muito ligado à direita, ninguém nunca ouviu falar nisso, que estava muito ligado à direita portuguesa. Ilegalizou-se um partido num país que faz o 25 de Abril para criar o pluripartidarismo depois do 25 de Abril. Este partido tinha sido fundado pouco tempo após a queda do regime, na altura anterior, e representava, ou de alguma forma procurava representar aqueles que eram conservadores e mais que também tinham o seu direito. Tinham o direito de existir, eram portugueses. Houve uma revolução, mas quem pensava de outra forma tinha direito de existir. Não tinha. Não tinha. Ilegalizaram este partido que defendia uma transição democrática menos radical, que aliás era aquilo que Marcelo Caetano já tinha falado e queria fazer. Mas a esquerdalha antecipou-se, não é? E deu cabo disto tudo e hoje estamos a pagar o preço. Portanto, esta organização foi criada em 74, era um grupo de políticos intelectuais ligados ao antigo regime, pela mão, na altura, do antigo ministro, aquele se chamava? Franco Nogueira, que era alguém que tinha destaque na diplomacia portuguesa durante o Estado Novo, como tinha, olha, o professor de História, não me lembro agora do nome dele. Portanto, tudo isto é a história de Portugal que foi esquecida. E ontem André Ventura entrou a relembrá-la, e parece que ninguém se quer lembrar disto. Portanto, este partido defendia posições políticas que incluíam o Partido Progresso, a oposição à rápida nacionalização de setores económicos, como foi tudo nacionalizado. Os comunistas destruíram metade das... Olha, a Ligenave foi à vida, a CUF foi à vida, os grandes latifúndios... Portugal era o Alentejo era o celeiro da Europa. O celeiro da Europa foi completamente arrebentado. Portanto, defendia a defesa de uma democracia parlamentar de orientação liberal ou conservadora, e muito bem, liberal, cada um votaria naquele que quisesse, e a manutenção de alguns elementos da continuidade institucional. Portanto, meus queridos amigos,
Depois do que eu estou aqui a dizer, percebem agora porque é que eu sou a favor da proibição. Numa democracia não se deve ser a favor de proibir nada. Mas o comunismo tem que ser proibido, porque foi este mesmo comunismo que nesta altura tentou proibir os outros e mandou prender os outros, depois do 25 de Abril. Portanto, num clima político altamente polarizado naquela altura, dominado pela influência do Partido Comunista Português, que só não tomou conta disto por muito pouco, com o apoio da ex-União Soviética, não confundir a ex-União Soviética com a Rússia de hoje, isso é uma questão que as pessoas fazem muita confusão, está bem? Politicamente e socialmente e a nível de direito internacional e daquilo que... Direito não há direito internacional nenhum. Há a força dos povos e pode quem manda. E foram rotulados, imagine-se, o Partido Comunista, quem era diferente na altura, olha como é que o Partido Comunista classificou uma organização reacionária ou contra-revolucionária. Quer dizer, eles que conseguiram chegar onde chegaram por se afirmarem como reacionários ou contra-reacionários, quando alguém pensou o oposto deles num regime que se assumia já como democrático, acusou-os de reacionários ou contra-revolucionários. E ilegalizaram o partido. Portanto, isto é verdade, houve um partido que foi ilegalizado à direita depois do 25 de Abril. E foi ilegalizado por uma orientação ideológica à direita. E há que falar isto sem medo. E deixar isto gravado, fica aqui gravado no canal, se um dia quiserem vir alguém, os vossos filhos e netos, um pouco de história, venham aqui ver. E depois, claro que isto, depois de... A gente nem se lembra do 11 de março de 75, eu lembro muito bem, lembro-me, porque depois tive que acompanhar isso, com o golpe militar do Spínola e com os setores militares que se opunham à radicalização revolucionária, mas pronto, o resto é história. Iniciou-se aqui uma nova fase do chamado, como é que chama? Processo revolucionário em curso. Portanto, aqui eu teria aqui horas a falar sobre isto, tinha que dar aqui uma aula sobre isto, mas pronto. Mas a continuar uma coisa chamada que eu não já claro para não tornar o vídeo muito longo, que havia os chamados, para terem uma ideia, nesta altura havia os chamados mandatos de captura em branco. Era mandatos de captura em branco. Pensas diferente de mim, vou lá à tua casa, levo-te, prende, ninguém sabe para onde é que tu vais. Quem assinava estes mandatos de captura em branco, sabem quem era? Otelo Saraiva de Carvalho, na altura. Ok? Ou seja, muito depois do 25 de Abril, aconteceram coisas muito piores feitas pela esquerda, em nome do regimes de esquerda, do que aconteceram antes do 25 de Abril. E estes mandatos permitiam que as pessoas fossem presas sem decisão judicial, sem acusação formal, sem qualquer instrumento processual. Nada, zero. Como eu disse há pouco, que a terra lhe seja pesada. Pronto. Claro que depois acusavam as pessoas de sabotagem económica, associação de malfeitores, insubordinação militar, coligação negativa contra a Revolução, eram contra a Revolução. E depois quem quer inventar aqui uma série de arquétipos e de metáforas e de ideias que justificam tudo. É assim, a ditadura, todas as ditaduras justificam tudo. Pronto. E foi isto que aconteceu. E foi isto que André Ventura ontem... Obviamente quem está do lado de lá sabia disto e pensou assim, nós roubámos, estamos a ser acusados, fomos apanhados a roubar, vamos sair agora da Assembleia das Galerias durante um bocadinho e quando o acusador, aquele que nos está a descobrir a careca, sair dali a gente volta. Foi o que aconteceu ontem na Assembleia da República, tá? Foi isto que aconteceu e pronto, isto faz parte da história de Portugal. Eu não quero prolongar muito aqui este vídeo, estaria aqui horas a falar. Eles foram presos em Custóias, em Passos de Ferreira, Pinheiro da Cruz, enfim, muitos presos depois do 25 de Abril. Só para terem uma ideia, eu tirei aqui uns números, não tenho isto de cor, tirei aqui uns números. Só em Caxias houve cerca de 400 detidos após o 28 de setembro. Caxias, aqui ao pé de Algés. Para termos uma ideia do que é que foi realmente este período depois do 25 de Abril, que ninguém quer falar e a história quer apagar, e ontem, na Assembleia da República, aqueles senhores fizeram questão de abandonar as galerias para que não lhe descobrissem, estou-me a repetir, a careca. E era este o meu contributo que eu queria dizer. André Ventura tinha razão, o Chega tinha razão, não há que limpar a história, há que torná-la pública, toda ela, para que depois cada um tire as suas concessões, as suas ilações, interpretações da mesma
e considere perante as decisões que quer tomar no seu voto político no futuro, dentro de uma democracia que, não sendo perfeita, é o melhor do pior dos sistemas, na minha opinião. E foi isto que André Ventura ontem quis dizer, por isso é que aquelas ratazanas todas se levantaram e foram embora. E era este contributo que eu queria dar aqui hoje neste canal, porque é um canal que eu quero que seja pedagógico, para um Portugal mais desperto, para que as pessoas percebam o que é que realmente ali aconteceu ontem, naquela casa da democracia, como se ousa e costuma dizer. Queridos amigos, amanhã ainda virei aqui que eu tenho um tema para falar sobre a Páscoa. Tenho um tema sobre a Páscoa para falar que acho que encaixa bem no dia de amanhã. Portanto, ainda voltarei aqui amanhã, mas para quem não voltar a ver, uma Santa Páscoa para todos ou uma Feliz Páscoa para todos. Tudo vale, desde que cada um se sinta bem e veja na Páscoa um período de ressurreição, de renovação e por que não de tradição, seja ela qual for atribuída. Acho que é importante, porque a tradição está-se a perder e ela faz muita falta. Bem-aja a todos, até amanhã.